Hoje é 7 de julho de 2020. O cronista acordou romântico. Um romantismo bem posto, ligado às coisas boas que a vida pode nos exibir. Em primeiro lugar, ver na primeira página do Estadão uma foto com a Mona Lisa, que era, segundo consta, o amor de Leonardo da Vinci. Dizem que Leonardo da Vinci era bissexual, talvez. Hoje isso não tem mais importância. Mas, de qualquer forma, Leonardo carregava essa tela no cavalo, nas ilhargas do cavalo enquanto viajava, embrulhada para protegê-la. E hoje a Mona Lisa é, quiçá, a mulher mais adorada, mais vista e com olhos mais sugestivos que o mundo tem. Mas o cronista fala na Mona Lisa com a memória voltada a Marta Rocha, que morreu há poucos dias. Este cronista a viu ao longe, uns 40 anos atrás, 50 talvez, numa exposição qualquer, numa convenção qualquer. Era linda. É a nossa Mona Lisa brasileira.
E a manhã hoje é feita de um pouco de aspectos sérios da vida, mas também tem uma nesga de entusiasmo e confiança naquilo que a humanidade tem de belo, de bonito. Porque o cronista fala na Mona Lisa, no Louvre, e já exposta outra vez, não se sabe se é autêntica ou se a autêntica está escondida num bunker qualquer no subterrâneo do Louvre. Afirma-se que sim, outros dizem que não, mas não importa. Começa amanhã com a Mona Lisa. O cronista fala em Marta Rocha, em homenagem a todas as mulheres que o nosso mundo tem, e o Brasil também, porque nós temos mulheres muito bonitas a serem mostradas para o universo todo. E este velho alfarrabista, que expressão horrível, alfarrabista, também tem a atenção voltada para a imagem daquilo com que sonhou de manhã. Sonhou com um casal, Howard Hughes e Ava Gardner, que também era uma beleza de mulher, teve seus entretenimentos com Hemingway. Hemingway se matou com um disparo de fuzil de caça há muitos anos atrás, mas é também uma criatura fenomenalmente repetida diariamente no mundo inteiro. Então, o escriba sonhou com Ava Gardner, lembra de Marta Rocha, passa o olhar na tela refletindo a Mona Lisa com aquele olhar enigmático. O escriba pensou que havia inventado alguma coisa, enquanto dizia que o olhar de Mona Lisa era meio esgazeado para o lado esquerdo, e pensava que havia sido original. Ninguém inventa nada nesse nosso mundo. Estava a repetir alguma coisa que viu em algum lugar, porque Leonardo da Vinci ele usava a mão esquerda. Ele não usava a mão direita para pintar, não. Então os traços, de repente, se esticavam da direita para a esquerda, daí esse olhar esquisito, meio esquisito que a Mona Lisa tem, como as mulheres têm de vez em quando examinam a verdade ou a mentira dos homens que as circundam. Porque o escriba fala em Howard Hughes e Ava Gardner? Porque tem ligação ele com coronavírus em largo espectro, sim. Porque Howard Hughes era um bilionário norte-americano, sim, extravagante, amado por muitas e muitas mulheres, e que era titular de uma fabricante de aviões. Ele também era piloto. Howard Hughes era piloto e, pilotando, bateu o recorde de velocidade em um monoplano. Ele está aqui nesta foto dupla, ou nessas duas fotos
que o escriba retirou no sabedor universal, que é o Google, e Howard Hughes tinha essas particularidades. Não só venceu o recorde de velocidade no ar, como construiu o maior avião, que ainda é o maior avião do mundo, em madeira. Era um hidroavião que voou uma só vez, uns 200 metros ou 300, 400 metros sobre as águas e a 20 metros de altura. Nunca mais alçou o voo e está preservado no Museu da Aeronáutica qualquer nos Estados Unidos da América do Norte. E por que esta classificação que o escriba põe de Howard Hughes ao lado de Ava Gardner, lembrando-se o escriba ao mesmo tempo da atração da Mona Lisa e da nossa lindíssima Marta Rocha? É porque Howard, além de ser um bilionário norte-americano que se comportou de forma extravagante, sim, durante a vida toda, além disso, ele tinha pavor de contágios por micróbios, bactérias, vírus e outros animalúculos. Morreu de infarto depois de velho, sim, morreu de infarto depois de antigo e isolado. Se este escriba se lembra mais ou menos do que já viu, ele estava isolado num hotel de luxo, é óbvio, fechado às 7 chaves, recebendo alimentos de forma muito sinuosa, porque não queria contato nem mesmo com os garçons daquele estabelecimento hoteleiro. Não se encostava em qualquer, não aparecia em público e tinha assim pavor de morrer envenenado por micróbios análogos, parecidos, quiçá, com aqueles coronavírus que nós vemos hoje, ou não vemos, que nós sabemos hoje, espalhadíssimos por aí. Então já se vê que este antigo escriturário de direito penal e processo penal tem falado muito pouco em prisões, em reclusões fétidas, e tem preferível na memória o repensamento de aspectos melhores nessa nossa humanidade. Porque o escriba, nessa relação de causalidade que teimosamente costuma expor para aqueles que o veem e o escutam, porque o escriba começa também com Howard Hughes e com sua psicose, porque é uma psicose, porque isso tem ligação evidente com a nossa pandemia trágica, mefítica, satânica. E chama a atenção deste antigo escrevente do direito penal, chama a atenção deste
antigo escritor e dizedor do direito penal, para o que vem acontecendo, por exemplo, na nossa cidade maravilhosa, no nosso Rio de Janeiro, em que, laceado o sistema de isolamento, o povo se pôs nas ruas, se pôs nos bares, nos restaurantes, sem máscaras, sem proteção qualquer, moços e moças, e mesmo senhores e senhoras antigos, comemorando a liberdade, com certeza expondo-se todos eles ao contágio, à contração da doença e à possibilidade de irem, eles e elas, desta para melhor, se menor número de pecados tiverem. E dizem que os cariocas não fazem pecados. Estão vacinados contra eles. Isto leva ao cronista ao motivo central desta crônica, que não se constitui tal motivo pelas mulheres lindas que nós temos ou tivemos, não se constitui pela Mona Lisa, por Ava Gardner ou por Marta Rocha, se constitui num aspecto quase psicótico que este cronista tem examinado vez por outra, quando vê o que o nosso povo tem feito no enfrentamento da pandemia, e exemplificando, obviamente, com o Rio de Janeiro, que continua lindo, que, aliás, tem mais um outro exemplo ou ligação com as nossas mulheres, porque, se a memória deste cronista não falha, Trump se referiu ao nosso Cristo Redentor outro dia, e com certeza a estátua da liberdade que há lá nas terras dele, formando um casal muito respeitado, por sinal. Porque o escriba fala nessas peculiaridades todas misturadas na relação de causalidade, que faz sim a micrometria do pensamento deste escrevinhador hoje. Porque Howard Hughes tinha pavor de contágio por vírus, bactérias, etc., porque nós, brasileiros, estamos expostos a tais vírus e, contrariamente a uma minoria que se esconde, que se poupa, que se protege desses vírus mefíticos, que é a minoria que segue as regras, e alguns até e inclusive na mesma proporção que Howard Hughes fazia, porque o escriba conhece pessoas que se põem escondidas atrás de aldrabas de portas, abrindo aos poucos casinholas a fim de verem quem vem lá. E, evidentemente, isto é também uma psicose, um comportamento anômalo. Então, nós temos duas espécies de conduta no enfrentamento dessa pandemia. Aqui no Brasil, o cronista
especifica e fica dentro do nosso território. O primeiro componente toma as precauções que são aquelas postas dentro do bom senso, máscaras protetivas, evitam aglomerações, não se aproximam no maior contato físico, não frequentam restaurantes, bares e as casas de estilo postas no centro das metrópoles brasileiras é o primeiro contingente. Higienizam-se quando saem, retornam, tomam banho, os médicos, principalmente, praticam uma asepsia bem mais entranhada, são os chamados normais. Há dois tipos de subnormais. Aqueles que, como Howard Hughes, extrapolam os limites e se fecham e mal olham para os circundantes, outra palavra esquisita, mal olham para os circundantes, com receio de que o próprio olhar, a própria visão possa contagiá-los, primeiro grupo. Segundo grupo, num extremo positivo, crescer, que se comporta dentro dos padrões chamados equilibrados, normais, cônscios e que podem ser contagiados sim, mas procurando evitar tal tipo de extravagância, porque se assim for, não conseguem mais viver. E há um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, dizendo principalmente com os nossos colegas e com as nossas colegas praieiros, observando-se a predominância do masculino sobre o feminino, porque as regras assim determinam esse povão no Rio de Janeiro, rindo, provando as gostosuras da vida comunitária, frequentando as praias e desafiando os regulamentos. Nesse grupo, por extravagância ou por excentricidade, o cronista coloca a nossa Maria Louca. Sim, que está com suspeita de ter contraído o coronavírus. Queiram os deuses que não tenha acontecido isso, porque, num certo sentido, nós nos preocupamos com ele, sim, é o presidente eleito pelos brasileiros. Estes são os extravagantes. Então, o primeiro exemplo de excentricidade é aquele de Howard Hughes, bilionário norte-americano. Morreu louco de infarto, mas enlouquecido. O segundo tipo, aqueles que se põem dentro de um padrão razoável, procurando poupar-se, sim, mas cônscios de que a escravidão é muitas vezes mais sofrida do que a própria morte. Nós damos muito mais valor à vida do que ao sequestro da nossa liberdade. E o tipo daqueles que se põem
como os nossos cariocas, degustando o sol, a liberdade, as praias e a noite carioca. Dizem os psiquiatras, ou dizem alguns, que esse enfrentamento que o presidente da República tem feito do vírus sem qualquer poupança no sentido de proteção é uma forma qualquer de anormalidade psíquica. Dizem também, e com mais razão, que aqueles que se põem ou se puseram como o bilionário Howard Hughes também padecem de uma forma de doença mental. Ou seja, a proteção contra a exposição a risco. Para terminar a crônica, que não pode ir muito longe, este escriba se recorda de um colega que de vez em quando o acompanhava, uma criatura muito bem posta em sociedade, inclusive, que tinha uma paixão muito grande por túneis na cidade de São Paulo e em municípios outros que tivessem esta forma de escavação do subsolo. Dir-se-á que isso é normal, porque há quem goste e há quem desgoste de penetração nesse subsolo. Não, mas esse colega tinha um carro lindo, o carro do ano, que era apropriado aos bem postos no terreno filigranado dos enricamentos. Ele tinha o carro e entrava nos túneis sem gasolina, com o tanque a zero. E quando se dizia ao colega, fulano, você está sem gasolina, nós vamos ficar no meio do túnel, ele ria muito e dizia, faz anos eu tento que isso aconteça e nunca aconteceu. E naquele dia sucedeu sim. Nós ficamos no meio de um dos túneis grandes que São Paulo tem, e no meio de um trânsito de fim de tarde, e nós preocupadíssimos, e ele sorrindo. Finalmente aconteceu. E foi um empurra, deu um trabalho terrível para a obtenção de um pouco de gasolina para que o carro pudesse sair daquele encasulamento. Então, isto é mais ou menos o que está a acontecer com essa meninada do Rio de Janeiro. Estão a tentar uma espécie de um suicídio lento, quem sabe. Alguma coisa como uma dança com a própria bruxa. Um desafio ao embruxamento, como se dizendo, comigo não vai acontecer. Mas se por hipótese vier a suceder, vamos ver o que há do lado de lá, se nós vamos ter a praia, o sol, os barcos, os veleiros, as moçoilas lindas e as boas músicas nas boates que estão na orla das praias do Rio de Janeiro. Tudo isso porque o escriba acordou de manhã
e viu o sorriso enigmático da Mona Lisa. E depois leu a notícia O Repeteco da Morte, de Marta Rocha. E mais adiante viu Howard Hawks, um obsessivo compulsivo pela proteção física, fazendo par com Ava Gardner, uma das mulheres mais lindas do mundo. Vamos pôr a nossa máscara e la nave va!